Lucas, vamos para o nosso assunto principal, digamos assim. Bora. Para quem está escutando isso, esse trecho aqui vai estar no YouTube também. E para quem estiver assistindo no YouTube, saiba que isso é um trecho de uma conversa de mais ou menos uma hora que a gente está tendo no Troca Letras Podcast. A minha pergunta é, e aí a gente vai conversando sobre isso, é por que assistir filmes de terror? O que tem de tão especial nesse gênero? Cara, para mim, o terror, ele é aquele senso de desafio, né? Eu acho que arte, ela é conflito, né? É o básico da arte ali, do conceito da arte, ela é conflito. E o terror, ele é um conflito elevado ao cubo, porque um filme de terror, ele é bem sucedido quando ele consegue te deixar aflito, quando ele te surpreende, quando ele te impacta, quando ele te causa aquele medo, né? Aquele medinho, aquele frio na barriga, entre vários outros adjetivos aqui que a gente poderia usar. Então, eu sei que hoje, se eu for ver uma comédia romântica, é porque eu vou quase estar com o meu cérebro desligado, eu vou assistir, eu vou prestar atenção, não preciso raciocinar e não preciso ter praticamente expectativa alguma com aquilo. E o terror, ele me causa essa expectativa constantemente. Essa expectativa, o que esse filme de terror vai me trazer? Ele vai me deixar... isso eu tô falando de um cara que já viu tanto filme de terror que eu tô assim naquele ponto de tipo, pô, eu já não sinto medo com qualquer coisa, eu já não me surpreendo com qualquer coisa, porque eu já vi coisa pra caramba. Mas ainda assim, eu consigo hoje em dia me surpreender com algumas coisas. Por quê? Porque a gente está tendo muito autor, muito diretor criativos, caras que conseguem fazer malabarismo, que conseguem surpreender. E eu acho que pouquíssimos gêneros conseguem fazer isso tão bem quanto o terror, quanto um thriller, quanto um drama muito sombrio, porque tem dramas que são pesados e fortes e que também acendem esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Eu tenho a impressão, eu posso estar enganado, aí tu vai saber melhor que eu, que Aham, quando a gente tinha mais ou menos a mesma idade, adolescente, ali anos 2000, que foi aham, uma época que eu comecei a querer ver terror com os amigos e tal, para ver se assustava. Teve muito uhum. terror ruim, Sim, muita coisa ruim. muito, muito, E aí, muito. aí um gênero que já existe um certo preconceito com ele, acabava estereotipando mais ainda. Putz, filme de terror não dá. Mas nos últimos anos tem muita produção muito interessante, né, dentro desse gênero. Isso, e, de fato, É. tem dá para fazer essa Total, observação cara. assim. Não, total. Isso é a real. Tipo assim, o final dos anos 90, início dos anos 2000, até lá para um pouco antes de 2010 e tal, rolou muito. O terror, ele tava quase o que é o western hoje, né? Uhum. Western e filmes assim muito nichados Aham. que praticamente ainda tinha muito em quantidade, mas a galera tava meio que desistindo, largando a mão, porque 70, 80% eram filmes que eram mais do mesmo, que não tinha inovação nenhuma, que eram completamente clichês e que iam muito mal na bilheteria, iam mal na crítica, no público. Então, o terror, nessa virada de 2010 para lá 2012, 2013, precisou mudar para caramba. E aí é quando surgiram filmes como Babadook, como A Uhum. Bruxa, como It Follows. Mais tarde vieram nomes como o Ari Aster, o Jordan Peele, entre vários outros no mundo todo, que os caras precisaram falar assim, porra, terror é bom pra caramba, dá pra gente fazer, trazer elementos clássicos do terror, mas dá pra gente fazer terror sério. E o terror, ele tava muito bobo, como ele muitas vezes foi, na década de 80, 90, 70, que era muito divertido, Uhum. mas chegou um momento que cansou, foi feito exaustivamente. Tanto é que, se você pega um Sexta-feira 13, o primeiro lá de 80, muito bem sucedido, e que as continuações deles, a grande maioria, é terrível, é prova disso. Você faz um negócio bom uma, duas vezes no máximo, e depois o negócio, quando ele é repetido. Então as pessoas começaram, e tem gente que reclama pra caramba disso, mas não sabe o quão bem fez ao terror isso. Das questões sociais que são incluídas hoje em dia, cada vez mais. Beleza, lá no passado a gente teve um ou outro filme com questões sociais que era de terror, mas eram exceções.
hoje em dia é quase regra. Hoje em dia a gente tem ali 80% dos filmes tem essas questões que trabalham com a realidade, com o social, e 20% é slasher, é o Uhum. Pânico 5, é o Halloween, Uhum. e o Pânico 5 ainda assim consegue trazer umas sacadas bem inteligentes ali, que os primeiros filmes trouxeram também. Mas é isso, cara. E É. aí, agora eu acho que os filmes de terror têm combustível, não diria para sempre, mas para umas 2 décadas aí para frente. É. Porque eles abraçam a seriedade, o psicológico, os temas sociais, raciais, etc. É. Eu acho que isso que tu falou de ter muito hoje vários dos filmes de terror eles trazem discussões sociais, né, filosóficas, Uhum, enfim. Isso a boa arte faz isso sempre, né? Isso é muito possível de ser feito nos grandes gêneros e até em bons subgêneros. E em todos uhum. eles acontece de vir uma leva de coisa muito ruim, porque faz sucesso lá os primeiros e sei lá, a gente pode pegar um subgênero, a máfia, por exemplo, é um subgênero. Teve grandes filmes e aí pega a década de, sei lá, de 90, ele tem muita porcaria sendo feita ali. Muito ruim. Mas aí passa um Sim, tempo e vem o irlandês, por exemplo, que a gente falou aqui, que é uma reflexão completamente diferente do que todos os outros filmes de máfia que vieram antes fez, muito né? bom, sim. Então isso é curioso. Eu acho que o terror aí não é um subgênero, é um gênero que permite muitas histórias, assim, porque ele também te conquista se for bem feito, né? Te mantém preso ali naquela história. Eu acho que as pessoas começaram a entender melhor o que é o terror, né? Porque antes o terror é, existia uma fórmula básica que se com 2 ou 3 variações ali pronto, e aí só ficavam naquilo porque dava certo, muitas vezes dava dinheiro. Terror sempre foi um gênero que o orçamento é mais reduzido, porque dava para fazer. O público gosta desde sempre de terror, então muitas vezes ia para o cinema, o filme se pagava, dava um lucro legal, as pessoas iam lá. Mas agora, cara, esses filmes que a gente tem dessa próxima geração entendeu que dá para fazer muito mais do que se fazia décadas atrás com o terror, entendeu? Elevar o terror e tal, não levar só como um gênerozinho para dar susto, porque é muito além disso, né? Acho que você pode ter várias outras experiências além do medo num filme de terror, né? Você Uhum. pode ficar aflito, você pode ficar, enfim, ansioso, como alguns filmes de terror conseguem induzir para a gente, né? Uhum. E tem muito filme diferente sendo feito, né? Eu assisti, por exemplo, tinha um filme que Tem. estava na minha lista para ver há muito tempo e eu não tinha visto. E aí, como a gente ia gravar hoje, ontem eu vou assistir, que foi o Midsommar. Eu não tinha visto até Ah, hoje o Midsommar. eu adoro esse filme. E é um filme que muita gente não gostou, né, e tal, mas é um filme extremamente perturbador, né? Não tanto de susto, eu diria, mas tá dentro do gênero, entende? É isso que as pessoas às vezes não se As dão conta. pessoas, eu acho que e tá tudo bem se a pessoa Sim. não gostar, eu acho que, né, vamos começar por aí, mas eu acho que a pessoa geralmente não gosta muito de um Midsommar da vida, porque é um filme que ele não vai seguir a cartilha. Primeiro Uhum. que é um filme de 2 horas e meia, né, ele é muito grande, Uhum. então as pessoas às vezes querem um terror ali de 1 hora e meia, ponto, acabou, direto ao ponto. E ele é um filme muito contemplativo, ele é um filme que o Ari Aster trabalha muito a ambientação ali, do que está acontecendo, e é um filme muito pessoal do cara, né? Um filme que fala sobre relacionamento, ele é um filme que tem umas camadas psicológicas ali da personagem, das escolhas que ela faz. Então, quando você vai prestando atenção nesses detalhes, já vi o filme 3, 4 vezes, fica cada vez melhor, cara. Cada vez mais interessante. Uhum. Ah, tu já reassistiu mais de uma vez. Já, eu tenho ele aqui até em edição em DVD e tal. Então, Aham. eu lembro que na época eu vi, não faço isso sempre, mas eu vi no cinema 2 vezes. Aham. Então, eu já assisti umas 4 vezes aí. É muito É. bom. Eu gosto muito, Excelente. cara. Eu gosto muito. E são filmes que, mal comparando, assim, a gente pega filmes antigos, tipo O Bebê de Rosemary. Sim. Esses filmes de hoje, eles conversam mais com esses filmes antigos, tipo esse, do que um monte de coisa que veio entre os dois, assim, né? É bem... Pronto, é isso. Porque O Bebê de Rosemary é uma das exceções. É um filme que ele fala muito sobre o psicológico. Uhum. Beleza, tem a questão sobrenatural, do demônio, da seita, etc. Sim,
Mas é um filme que ele vai muito além disso. Ele vai lá do relacionamento do casal, de como as pessoas vão invadindo a vida deles, né? Então, o Roman Polanski ele já teve essa percepção, e não só nesse filme, em outros filmes de terror que ele dirigiu na época, que ele tem a tal da trilogia do apartamento dele, né? Não sei se você chegou a ver os outros, o Inquilino e tal, Não assisti. que é muito essa questão psicológica mesmo, de quem são aquelas pessoas, de por que que eles fazem aquilo, da sociedade que vive ao redor deles. E se perdeu, né? Pessoas até gostavam do Bebê de Rosemary naquela época, mas era aquele, beleza, é um filme de arte, vamos deixar aí, vamos voltar para o nosso terrorzão padrão. E mais de 90% dos filmes eram slashers e filme de assombração, entendeu? Essa definição que a galera bota, filme de arte, assim, acaba prejudicando muito, né? Que a indústria bota, assim, tipo, filme de arte. O que é o filme de arte, né? Todo filme, em tese, seria, né, filme de arte. É um pré-conceito, né? Muito esdrúxulo, assim, tipo... É porque existe muito aquela briguinha na internet, né? Que tem filme chato, filme de arte é chato e tal, mas, tipo, beleza, mas por que que ele é chato? Porque ele tem 3 horas? Ah, não, mas esse filme tem 1 hora e meia, mas eu acho ele chato porque é um filme que os personagens ficam dialogando o tempo todo. Mas e aí? Você tem algum problema em relação a diálogos e tal? Então, vai muito da perspectiva de cada um, né? Isso é um trabalho que eu acho que tu tem também esse mérito no canal de fazer as pessoas assistirem certas coisas, indicar e fazer, consequentemente, com que as pessoas assistam coisas que elas não assistiriam. Eu sinto, tanto com amigos e tal, namorada, que muita gente, a maioria das pessoas, eu diria, vai muito ver um filme pelo que ela quer que o filme seja, né? Não pelo que está sendo proposto. E aí a decepção, né? E aí a decepção. A clássica, é muito parado. Tá, tudo bem, mas por que ele é parado? Daqui a pouco tem um motivo de ser, né? A gente tem que analisar com a ótica do que do filme está se propondo, né? E acho que muitas vezes as pessoas não têm muito essa paciência. E aí eu vejo que nos vídeos tu fala um pouco disso também, né? Isso dá esse contexto, assim. Cara, eu nunca quis ter uma linguagem, até porque eu nem tenho propriedade para isso, de ter uma linguagem que não fosse popular, entendeu? Sempre priorizei uma, porque eu quero que chegue para todo mundo, e duas, eu quero que a pessoa o filme loucaço que eu vi, que é desconhecido, eu quero que a pessoa, se ela quiser e puder, ela veja aquele filme também. Porque às vezes rola muito esse preconceito, né? O cara, às vezes ele até viu sobre esse filme em algum lugar, mas foi muito rapidinho, eu vi só o pôster e ele não deu uma chance, por exemplo. Então eu dou motivos, né? E como uma conversa, um diálogo quase, muitas vezes, acredito, do que porque ele teria que ver aquele filme, né? Claro que, infelizmente, e é um problema recorrente no canal, muitos desses filmes não estão em streaming acessível. Quando estão na Netflix, no Amazon, na HBO, eu falo. Claro. Mas aí tem certas formas que não dá para falar, porque é por motivos óbvios, né? Sim, a pessoa tem que procurar. Ela vai por conta. Tu ainda te assusta com filme de terror ou não? Cara, assim, de vez em quando, bem de vez em quando. Tipo, por exemplo, eu vi um filme taiwanês esses tempos, The Sadness, que é um filme de terror que eu fui esperando, beleza, vai ser mais um filme de contaminados, e ele me surpreendeu. Não vou te falar que eu assustei, mas ele me deixou meio, caralho, olha isso, mano. Tipo, meu Deus, olha isso aqui, sabe? Umas 4 ou 5 vezes no decorrer do filme, assim. Então, existem alguns filmes ainda capazes de fazer isso com certa tranquilidade, felizmente, né? Sim, senão cansa também, né? De nunca mais. Ainda tem um pouco esse intuito, né? De filme de terror. Cara, é por isso e eu bato nessa tecla sempre lá no canal. Tipo, eu gosto de ver filme de terror. Às vezes eu até vejo no notebook, tela cheia e tal, óbvio, né? Porque eu fico um pouco mais próximo, boto o fone de ouvido e presto atenção ali 100%, porque você está imerso ali, né? E eu tenho um quadro lá do canal de curtas,
Inclusive, alguns deles me fazem ter essa sensação de susto, de medo, até com mais frequência, porque os caras eles conseguem ali em 5, 10 minutos fazer isso muito bem, sabe? Uhum. Essa é a principal intenção. Então, funciona bem, assim. É, no fone Como de você... Porra, você tá vendo um filme de terror, 10:30 da manhã, com o sol batendo na tela, com alguém batendo uma obra ali no vizinho, é óbvio que a experiência não vai ser a mesma, cara. Uhum. É. Veio de madrugada, fonezinho, tudo escuro. Nem precisa ser de madrugada, tu pega aqui, a gente tá 6:30, pega 8 horas da noite, ou de madrugada é melhor ainda, né? Show de bola. Lucas, muito obrigado pela participação. O papo foi muito legal. Fiquei muito feliz de tu ter topado. A conversa foi muito boa, bem proveitosa assim para nossa proposta aqui. Desejo cada vez mais sucesso para o teu canal e te agradeço mais uma vez por ter topado. Pô, eu que agradeço, Henrique. Sucesso demais aí no podcast, no YouTube. Vou acompanhar também. Foi muito massa. É sempre muito legal trocar essas ideias, experiências aí. E um abração para todo mundo aí, para o público que está acompanhando a gente. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Um abração. Valeu, tamo junto.